Sim, senhora. Bem, já está gravando. Dou a palavra ao professor Dr. Fábio Gentili, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Estadual do Ceará, para apresentar o professor Dr. Antônio Costa Pinto, da Universidade de Lisboa. Boa tarde a todos e todas. Mais um evento deste ciclo de palestras sobre política, grandes temas da política internacional, século XX e XXI. E hoje nós temos o prazer e a honra de ter conosco um grande cientista político, um grande intelectual, além também de um grande amigo, um grande cientista internacional, Antônio Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Eu acho que muitos já conhecem o professor Antônio, também pela sua destacada participação também em eventos aqui no Brasil. Mas vale a pena lembrar um pouco o currículo dele, que realmente é rico de rico de participações, publicações, com uma trajetória reconhecida em nível internacional. E o professor foi doutor pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, e depois tem toda a sua trajetória no Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. Ele é professor titular, além de ter sido professor convidado em muitas universidades nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, aqui no Brasil. Só lembrar Stanford, Georgetown, Princeton, Berkeley, só para lembrar. Também é um professor que tem uma participação na mídia, como comentador e opinionista de política internacional, com foco, sobretudo, na questão da comunidade europeia, as instituições europeias e também a qualidade da democracia na Europa. Além disso, o professor é uma referência na área dos estudos sobre o salazarismo português, o fascismo como fenômeno transnacional entre as duas guerras mundiais. E sobre esta questão aqui, ele escreveu e organizou obras que são de referência hoje e que renovaram os estudos sobre o fascismo e o corporativismo, nesta perspectiva de fenômenos internacionais transitando entre América Latina e Europa. Até eu participei de alguns desses livros. Inclusive, lembro que organizamos um livro este ano sobre o populismo, teorias e casos. E também lembro que o professor tem dois livros publicados recentes, um ano passado sobre as ditaduras na América Latina, entre as duas guerras mundiais, e outro, este ano aqui, que é um livro que é um livro que ele costuma dizer é um livrinho, mas no fundo é um grande livro, que é uma reflexão sobre a natureza dos novos autoritarismos. Acho que isso vai ser um pouco a base da palestra que ele vai apresentar hoje para nós. É uma reflexão sobre o regresso das ditaduras e dos autoritarismos. E o professor vai apresentar este tema. Aqui eu coloquei alguns dos pontos que ele vai colocar, justamente para orientar um pouco o nosso público. A primeira questão que ele vai colocar é: estarão as ditaduras de volta? A partir dessa reflexão sobre a crise da democracia contemporânea. Depois, uma análise sobre as tipologias diferentes de ditadura.
a relação entre ditaduras e instituições políticas, e a repressão e a coerção. São esses os temas que o professor hoje vai colocar para nós, como o professor vai ficar até às 3 horas, mais ou menos. Eu não vou mais roubar tempo e vou deixar a palavra para ele. Professor Antônio, é um prazer ter você com a gente, realmente é uma honra, uma felicidade você ter aceito. E então, a palavra é com você, fique à vontade para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite para apresentar esta palestra e este debate. Evidentemente que eu vou falar português de Portugal e, portanto, é sempre um pouco mais complexo em termos de, muitas vezes em termos de compreensão. Ainda há pouco tempo eu li na imprensa brasileira, aliás é uma cronista social, que apresentava cerca de 20 expressões que querem dizer coisas diferentes em português de Portugal e português do Brasil. Ela chama-se Manus e escreveu este artigo recentemente na imprensa brasileira da vida cotidiana. Mas eu creio que na linguagem das ciências sociais e da história e da política, os termos são bastante mais, digamos, semelhantes e compreensíveis. Eu queria começar, em primeiro lugar, por agradecer este convite, dizer que, efetivamente, durante a pandemia eu tinha um compromisso com uma fundação. Neste caso, de vez em quando há fundações de grupos capitalistas que fazem boas coisas. Neste caso é uma fundação ligada a um grande grupo de distribuição, de supermercados, etc., que criou uma fundação de ciências sociais para estudar o mundo contemporâneo. E tem uma coleção de pequenos livros justamente sobre temas e convida cientistas sociais para o fazerem. Eu, que já tinha este contrato há 4 anos, aproveitei a pandemia para, já que tinha menos aulas, não tinha grandes trabalhos, justamente para ler, pensar e refletir sobre a nova literatura sobre regimes autoritários. Há 2 datas que eu gostava de vos avançar. Uma delas, que li ontem, aliás, ou anteontem, se não estou em erro, na imprensa, é que, se a memória não me falha, o Partido Comunista Chinês vai fazer 100 anos de vida. E justamente a China representa hoje, no mundo contemporâneo, um dos mais fascinantes modelos de mudança política no quadro de um regime ditatorial. Como todos sabem, a China foi, como muitos outros, não é verdade, uma ditadura socialista, com base na Revolução Chinesa, como é evidente, na Guerra Civil da Revolução Chinesa, consolida uma ditadura de tipo socialista, tem instituições políticas, independentemente das divergências que vai ter com a União Soviética, etc., e até provocar uma cisão no movimento comunista internacional, como muitos saberão, com os chamados partidos comunistas pró-chineses. Aliás, o caso do Brasil é talvez o mais interessante, porque o Partido Comunista, neste caso o Partido Comunista do Brasil, fica com a grande maioria dos quadros do Partido Comunista brasileiro e vai ser um partido comunista, aliás, pró-albanês e pró-chinês. É um dos poucos partidos comunistas. Há vários na Ásia que vão ficar, digamos, do lado chinês e albanês do conflito no movimento comunista internacional da década de 60, mas, dizia eu, nós olhamos para a China contemporânea e esta instituição política que nasceu como um clássico partido comunista, que em primeiro lugar vai fazer a revolução,
que depois vai cumprir as funções clássicas de um partido comunista numa ditadura de tipo socialista, tal como na União Soviética, no tempo de Stalin ou pós-Stalin, tal como noutras ditaduras de tipo socialista, representa hoje, no quadro de um sistema económico e social de capitalismo de Estado, um partido único que cumpre funções num sistema político autoritário que nós não estaríamos à espera de ver cumprido. É um partido comunista que dirige uma malha empresarial sem precedentes, é um partido comunista que tem escolas de quadros de economia de mercado equivalente às grandes escolas de elite do mundo ocidental, seja Getúlio Vargas no Brasil, que forma gestores, seja as escolas, seja a Bocconi, ainda há pouco tempo estávamos a falar, há poucos minutos, por exemplo, de uma universidade privada italiana, que é uma das melhores faculdades de economia europeias, de modelo liberal, de economia privada, que forma grandes quadros. O meu filho até, por acaso, está lá, não sei se vai ser um grande discípulo da economia de mercado, não faço ideia, mas para já está lá a estudar, etc. E o Partido Comunista Chinês representa talvez o caso mais interessante de uma instituição política autoritária, que é um partido único num regime ditatorial e que cumpre as funções muito diferentes do que alguma vez pensaram os seus fundadores. É talvez o exemplo mais fascinante de transição de uma ditadura de tipo socialista a um regime autoritário de capitalismo de Estado com um enorme setor privado, que cumpre, portanto, funções completamente diversificadas. Nós podemos dizer que a China transitou de um tipo de ditadura a outro tipo de ditadura, neste caso sem ter conhecido um regime de tipo democrático. Tudo isto para salientar que o mundo das ditaduras contemporâneas é um mundo muitíssimo diversificado. Nós temos regimes ditatoriais que são regimes sobreviventes da Guerra Fria, certo? Independentemente de nós gostarmos ou não, por exemplo, sei lá, o regime cubano. O regime cubano é, como é sabido, hoje já um pouco diferente, é uma ditadura de tipo socialista que tem uma origem absolutamente excepcional, porque não tem como origem um partido comunista, mas que vai criar, neste caso vai absorver um partido comunista que vai passar, o Partido Comunista Cubano, que vai passar a ser o partido único, mas podemos dizer que é um regime socialista, digamos, sobrevivente. Na Ásia temos ditaduras socialistas que têm grandes, enormes processos de transformação, de abertura à economia de mercado e de transição a outras formas de autoritarismo. O Vietnã talvez seja, por exemplo, outro caso para além da China, e assim sucessivamente. Temos também muitos outros regimes ditatoriais sobreviventes também do passado, não é verdade? As monarquias do Golfo, por exemplo, que são regimes políticos autoritários que nós conhecemos, estudamos, que têm determinado tipo de instituições, mas que são, no fundamental, regimes políticos também sobreviventes. Portanto, o primeiro ponto que eu gostava de salientar é que o mundo após a chamada terceira onda de democratizações, não é verdade? Aquela que deu origem às transições democráticas na Europa do Sul, na Europa de Leste, com a implosão da União Soviética, na América Latina, no final da década de 80, com as transições das ditaduras militares, neste caso, para a consolidação no fundamental de regimes democráticos. Muitos regimes autoritários sobreviveram e passaram com enormes modificações. Temos também regimes que nunca conheceram transições democráticas ou que conheceram transições democráticas falhadas. A Rússia, por exemplo, conheceu um processo de transição democrática falhada e um processo de reconsolidação autoritária. A Rússia hoje é um regime autoritário de tipo novo, atenção, já não de tipo antigo, de tipo novo, aquilo que nós chamamos vulgarmente autoritarismos competitivos.
O mesmo se passa, por exemplo, em relação a todo o antigo sul da União Soviética, não é? Quando nós olhamos para muitos novos países que saíram da União Soviética, um processo simultâneo de transição a uma nova forma territorial, o abandono da União Soviética e o aceder à independência. E uma nova forma de regime político, essa nova forma de regime político também veio aumentar o número de regimes autoritários no mundo. E depois temos um terceiro tipo, uma terceira onda de transições ao autoritarismo, dos quais nós, para dizer a verdade, após alguns anos largos já de investigação sobre o tema, não é? Fundamentalmente por parte de cientistas políticos, porque são novos regimes contemporâneos, temos novos regimes que muitas vezes nós não sabemos como classificar. E por isso, por exemplo, um colega nosso, italiano, aliás, chamado Leonardo Morlino, encontrou uma nova tipologia, que seria um regime híbrido. Outros chamam-lhes democracias iliberais, menos. Mas o termo mais consagrado de dois cientistas políticos, um deles de Harvard, é o termo de autoritarismo competitivo. Já vamos ver o que isso é. E o que é que nós verificamos? Que muitos desses nascem de processos de democratização real falhados. A Turquia, por exemplo. A Turquia é hoje um regime político de autoritarismo competitivo que nasce a partir de uma democracia e do fim da ditadura militar turca. A Hungria, no coração da Europa, da União Europeia, é hoje um autoritarismo competitivo, não é um regime democrático, apesar de estar no coração da União Europeia, que é, teoricamente, um clube de democracias. Mas, como sabemos, há muitos clubes oficialmente de democracias que sempre tiveram regimes ditatoriais, não é verdade? A NATO, formalmente um clube de democracias, teve lá o Portugal de Salazar durante bastantes anos, teve lá a Turquia da ditadura militar e até teve lá também a ditadura dos coronéis na Grécia, por exemplo, dos anos 60 e dos anos 70. E é um pouco sobre este autoritarismo competitivo que eu gostava de vos salientar. Até porque, quando nós olhamos para a dinâmica de crise de representação da democracia liberal, que marca muitas democracias, da democracia norte-americana, com Trump, não é verdade, à democracia brasileira, com Bolsonaro, à democracia espanhola, neste caso não com ninguém que tenha chegado ao poder, não é verdade, mas com novos partidos de direita populista radical, populista, ou mesmo, evidentemente, de Itália, que é um dos laboratórios mais interessantes, sempre foi, aliás, desde a abolição do fascismo, e até desde a criação do fascismo, não interessa agora, um dos laboratórios políticos europeus mais interessantes e que, obviamente, antecipou muito a dinâmica daquilo a que nós hoje consideramos partidos de direita ou dinâmicas de direita radical populista ou mesmo dinâmicas de populismo. A seguir, evidentemente, às experiências históricas da América Latina, não é verdade, de Getúlio Vargas e de Perón, etc., a propósito do populismo. Mas temos experiências de partidos populistas de direita radical que chegam ao poder, que têm uma dinâmica de subversão da democracia liberal, mas que não conseguiram subvertê-los. Muitos até alteraram. Nós não podemos dizer que a democracia italiana, e Salvini já esteve no poder, mas que a democracia italiana tenha mudado de natureza. Assim como, eu sei que é um tema polémico, mas não interessa agora, assim como, por razões que são bem estudadas pelos cientistas políticos brasileiros, Bolsonaro no Brasil não formou o Brasil já autoritário, muito embora as instituições democráticas brasileiras tenham sofrido um grande processo de erosão, tal como a democracia norte-americana. Bem,
Em Portugal, finalmente, nós temos estes novos partidos populistas também que chegaram, minoritários. E o balanço que nós fazemos na Europa da experiência destes partidos quando passam pelo poder apontam no máximo para o estabelecimento de autoritarismos competitivos, como a Hungria. No mínimo, por erosão de regimes democráticos, mas não da subversão de regimes democráticos. Eu vou, portanto, ser muito rápido na minha introdução, porque vos queria dar uma espécie de um balanço geral, tanto quanto possível, do que é que nós sabemos hoje sobre regimes ditatoriais. E nos últimos 15 anos, a literatura, muito interessante, aliás, mais de ciência política do que de história política contemporânea, alterou um pouco o balanço interpretativo sobre não o porquê, mas sobretudo sobre as características destes regimes ditatoriais. Vou-vos dar 4 livros em inglês que são fundamentais para a renovação da literatura. Um livro desta politóloga Jennifer Gandhi sobre as instituições políticas sobre as ditaduras. Um livro de Milan Zvolik sobre a dinâmica de funcionamento de regimes autoritários. A maior síntese até agora feita por 2 cientistas políticas, como é que as ditaduras funcionam, poder, personalização e colapso, e depois uma espécie de, digamos, daqueles pequenos livros, não é verdade, que nós muitas vezes precisamos, que é um bocadinho tudo o que você precisa de saber sobre a literatura, sobre ditaduras, publicado nos últimos anos, que é este pequeno livro. E o que é que basicamente a minha, digamos, a minha conferência, quais são os pontos dele? Em primeiro lugar, estarão as ditaduras de volta. O ponto de interrogação deve permanecer. O que nós conhecemos, sem sombra de dúvida, é um reforço muito grande via China de um regime ditatorial com um gigantesco poder económico internacional. Isso, de facto, é novo. Não vale a pena pensar que alguma vez o Bloco de Leste ou os regimes ditatoriais associados ao Bloco Ocidental alguma vez conheceram o poder económico que tem hoje a China, que, no entanto, é um poder político autoritário que não exporta instituições autoritárias. Ou seja, tanto quanto nos apercebemos, a República Popular da China, muito embora tenha uma galáxia sobre a sua dependência económica e estratégica na Ásia, não exporta instituições. A política económica chinesa em África não favorece o estabelecimento de regimes ditatoriais, por exemplo, não é? Portanto, temos que abandonar um pouco essa dinâmica da Guerra Fria, não é verdade? Que são os nossos ditadores pró-americanos, não é verdade? E os nossos, neste caso, fossem a propósito do Bloco de Leste ou fossem a propósito de coisa. Este ponto é um ponto bastante importante. O mundo contemporâneo não conhece, neste momento, dinâmicas de mobilização política e ideológica que conduzam a processos de revolução, a processos revolucionários, ou contra-revolucionários, não interessa agora a linguagem, que conduzam a regimes ditatoriais. Ou seja, o fascismo, o neofascismo, a direita radical, tem evidentemente modelos ideológicos de tipo autoritário, mas no fundamental, já lá iremos, no fundamental tem uma dinâmica de mobilização política não de tipo revolucionário. E também, para o melhor ou para o pior, a dinâmica revolucionária associada, neste caso, ao socialismo, perdeu completamente a sua
a sua dinâmica de mobilização política, não é? Se repararem bem também, depois temos a dimensão religiosa, e essa dimensão religiosa é muito interessante, eu não posso perder tempo com ela, mas o último caso, que no entanto não conheceu uma dinâmica de expansão muito significativa, de uma revolução associada a uma dinâmica de fundamentalismo religioso, neste caso no quadro do mundo islâmico, que foi a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana que deu origem, talvez, à mais inovadora fusão no mundo contemporâneo entre visões dogmáticas da religião e totalitarismo, não é? Com o regresso ao véu, com modelos de punição de tipo tradicionalista, etc, etc. Não vou agora estar a dedicar, com uma dinâmica revolucionária associada a uma clique religiosa, etc., que foi a Revolução Iraniana, o que é muito interessante, que o Irão conheceu uma típica ditadura de modernização de Guerra Fria, que era a ditadura do Shah do Irão, e conhece uma revolução que vai dar origem a um regime fundamentalista islâmico que hoje perdeu uma bela parte da sua dinâmica. Portanto, estão as ditaduras de volta? A resposta a esta pergunta não é fácil. Há regimes ditatoriais com maior poder económico, há dinâmicas de crise de representação da democracia liberal ainda incertas, mas de uma perspectiva meramente quantitativa, nós não podemos dizer que as ditaduras estão efetivamente de volta. O que podemos dizer é que em qualquer indicador da chamada Freedom House, ou indicadores que medem as liberdades fundamentais, mesmo no quadro das democracias, muitas destas liberdades estão em crise. E que existe uma dinâmica de crise de representação da democracia liberal. Por quaisquer que seja a nossa posição política, temos que confessar que até nós, académicos, estudantes, etc., nunca estaríamos à espera de ver o Capitólio invadido por aquela dinâmica, digamos, de direita radical, ultraminoritária, mas com o apoio de cima a partir da presidência da República, neste caso, com o fenómeno Trump. Assim como, apesar de tudo, sejamos claros, também no Brasil, apesar de tudo, a cultura política das elites do Brasil, a dinâmica de crise, por vezes, da história política brasileira, não interessa. Tudo aquilo que conhecemos como Brasil, quer dizer, o fenómeno Bolsonaro também não estava inscrito na história. Mas, enfim, eu não quero falar sobre o Brasil. Portanto, a resposta é um ponto de interrogação. Na realidade, nós não sabemos. Ditaduras, tipos e variedades. A literatura, nós muitas vezes, enquanto historiadores, não é verdade, enquanto cientistas políticos, enquanto estudiosos, existem um tipo muito significativo. A diversidade de ditaduras é tão grande como a diversidade de democracias. Nós temos democracias semi-parlamentares, temos democracias presidencialistas, temos democracias parlamentares, temos democracias mais plebiscitárias, etc. Não interessa agora, mas evidentemente que conhecemos regimes ditatoriais com dinâmicas ideológicas muito diferentes, muito antagónicas. No entanto, e era isto que eu gostava de vos salientar, no entanto, os novos temas da nova literatura sobre ditaduras acentuam fundamentalmente os seus universais. E os regimes ditatoriais, eu sei que isto é um bocado desagradável, porque, sei lá, a minha geração, por exemplo, para dar um exemplo, não vale a pena estar a falar de todas as outras, a minha geração, enfim, no meu caso, não é verdade, foi marcada por um grande ativismo político, neste caso, à esquerda
político, não é verdade? Muitas vezes, muitas ditaduras de tipo socialista, digamos assim, eram vistas de modo positivo e completamente diferentes, por exemplo, das ditaduras de tipo, sei lá, de tipo fascista, ou mesmo ditadura militar. Ora bem, no entanto, os regimes ditatoriais contemporâneos têm universais. E esta literatura sobre ditaduras, basicamente, qual foi o seu novo eixo de análise? O novo eixo de análise foi levar a sério não só o conteúdo ideológico dos regimes ditatoriais, como também, e isto já tinha sido levado pela literatura sobre o fascismo ou sobre o socialismo, não é? Como é evidente, não vale a pena todas as dezenas de milhares de páginas sobre as ditaduras socialistas. As ditaduras socialistas foram, de facto, tentativas de erradicar o capitalismo a nível nacional, claro, não a nível global, mas o capitalismo a nível global, as relações e as estruturas sociais associadas ao mundo do capitalismo ou dos antigos regimes. Portanto, as ditaduras tipo socialista foram, de facto, ditaduras com uma dinâmica de nova engenharia social absolutamente, enfim, com uma dinâmica fabulosa, não é verdade, de alteração. Coisa que não caracterizou a grande maioria das ditaduras de direita, não é? As ditaduras de direita, não as associadas ao fascismo, mas, por exemplo, as ditaduras militares latino-americanas, para dar um exemplo de um tipo de ditadura, não alteraram no fundamental a dinâmica de funcionamento, quer do sistema capitalista, quer da estrutura social, quer da economia de mercado, enfim, tiveram muitas diferenças, mas no fundamental não alteraram profundamente os modos de vida até habituais, não é verdade, de uma sociedade dada. Ao contrário do fascismo e do nacionalsocialismo, isso é outra dinâmica. Mas, e eu vou ser rápido, em primeiro lugar, esta literatura de ciência política é, num certo sentido, cínica. Cínica no sentido em que, independentemente da dinâmica ideológica, observa como os regimes autoritários têm universais. O primeiro universal é a personalização do poder. 80% dos regimes ditatoriais do século XX e início do século XXI, independentemente da forma de tomada do poder, uma junta militar, um partido comunista, coletivista, com estruturas de centralismo democrático, com uma elite revolucionária profundamente crente no socialismo, etc., etc., ou outra qualquer, um golpe de Estado militar, que no geral é o caso mais clássico à direita, etc., em média, 3 anos após a tomada do poder, existe uma dinâmica de personalização. Ponto número 1, central, que nos diz algo. Ou seja, até agora, hoje, Orbán na Hungria, quem é que é sempre reeleito? Orbán. Quem é que altera as leis eleitorais para ser reeleito? Orbán. Erdogan na Turquia, estamos a falar de autoritarismos competitivos. Quem é que altera, mas quem é que lá está há 17 anos? Erdogan. Quem é que gostaria de estar, não interessa agora se a coisa, enfim, se por acaso avançasse por aquele caminho. Nós sabemos quem, no Brasil ou nos Estados Unidos, ou outro qualquer. Portanto, a dinâmica de personalização do poder é aparentemente inerente ao funcionamento de um sistema político autoritário. O segundo elemento institucionalista é que os partidos políticos são indispensáveis à institucionalização de uma ditadura. E mesmo os que não têm, criam. Tivemos exceções, já sabemos. Há muitas exceções. Estou a falar da tendência. Já sabemos que o Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, pensou em criar um partido único, mas não criou. Por razões que não vêm ao caso e que os historiadores brasileiros conhecem bem. Mas há casos de fronteira muito interessantes, não é verdade? O caso português, por exemplo, com Salazar, a ditadura militar não tinha criado nenhum partido e a primeira coisa que Salazar faz para institucionalizar o seu poder político é a criação de um partido único ou, muitas vezes, de um partido dominante. Não há regime ditatorial, seja os velhos regimes autoritários, sem partido único.
há muito poucas ditaduras sem partido, a não ser aqueles estados de exceção clássicos, não é verdade? Como já sabemos, nas ditaduras militares, não é? Eu não vou entrar nesse campo porque isso daria muito pano para mangas. Muito embora, como é sabido, a ditadura militar brasileira tenha sido aí uma exceção às ditaduras militares latino-americanas, porque a ditadura brasileira criou de facto um partido dominante, a Arena, não é verdade? Dentro de um modelo de autoritarismo competitivo que é muito interessante. Mas as restantes ditaduras militares, não é? Como a chilena, como a Argentina, etc., de modelos mais clássicos de junta militar, não criaram um partido. Mas todas as ditaduras de modernização, a SAN, Nasser, Norte da África, da década de 60, do século XX, não é verdade? Até muitas outras coisas. O caso cubano é talvez o mais interessante, porque nós temos uma dinâmica de evolução, neste caso de uma revolução de libertação nacional, e que vai na prática consolidar uma ditadura tipo socialista e vai, digamos, enquadrar o velho Partido Comunista de Cuba para desempenhar as funções de partido único. Isto quer dizer que não há consolidação de regimes ditatoriais sem um partido único ou um partido dominante. Ou seja, que assegure não apenas o controle político da sociedade, mas também muitas outras funções, e eu vou ser rápido, muitas outras funções que muitas vezes, e este ponto é fundamental desta literatura, que não são para inglês ver, como se diz em Portugal, não são uma fachada, cumprem outras funções extremamente importantes, cooptação de segmentos da elite, de repressão, em alguns casos. Por exemplo, só para vos dar um exemplo, as ditaduras que criam instituições têm uma taxa de sobrevivência muito mais significativa do que as ditaduras que não controlam instituições. E, finalmente, é aqui que eu vou terminar. Nós temos as novas ditaduras, que são as ditaduras que se vestem como, não é com, que se vestem como democracias, que são os autoritarismos competitivos. Eu vou passar, não é verdade, porque não tenho tempo de falar destes universais todos, da legitimação, do facto de as ditaduras realizarem eleições que não são eleições como as outras, não é? A francesa aqui a brincar, pas comme les autres, porque houve um livro muito importante e um artigo muito importante que terminava assim, pas comme les autres, eleições que não são como as outras, foi o Philip Schmitter, aliás, um cientista político norte-americano que até em tempos trabalhou sobre o Brasil. E, finalmente, evidentemente que não há regime ditatorial sem coerção e repressão. Toda a análise aponta para aqui, de que, digamos, é uma área cada vez mais estudada, de que, em primeiro lugar, a violência é uma presença constante e o árbitro último dos conflitos em regimes autoritários, mas o tipo de coerção e repressão tem uma enorme variedade. Tem uma enorme variedade que, infelizmente, tem um nexo quantitativo que é um pouco terrível, sobretudo, enfim, para aqueles que, enfim, e foram muitos milhares, que lutaram por novos sistemas teoricamente políticos mais igualitários por uma via revolucionária, que é o eixo totalitarismo-autoritarismo. É talvez o único eixo explicativo interessante sobre quando é que a repressão é absolutamente brutal e quando é que a repressão é mais racional. E isso depende da dinâmica ideológica. Os estudos são relativamente claros sobre esse ponto de vista. Se eu quero, em nome da religião ou em nome da ideologia, impor e consolidar uma ordem de tipo completamente diferente, eu tenho que ter uma dinâmica muito mais repressiva sobre a sociedade. Porquê? Por razões óbvias.
porque os inimigos não são os inimigos palpáveis do regime. Não são os regimes fascistas ou para as ditaduras militares ou a esquerda. Não são os sindicalistas para a coisa. Não. São, no caso dos socialistas, grupos sociais, não é verdade? Que, porque são grupos sociais dominantes, ou porque, digamos, são latifundiários russos, vão ser, como é evidente, severamente reprimidos, ou porque são inimigos ideológicos, seja porque são religiosos, seja porque são... Enfim, não interessa agora, não é? No caso da Revolução Iraniana, ou noutro modelo qualquer, seja socialista, seja revolucionário, seja judeu. Por exemplo, no caso do nacional-socialismo alemão, mesmo que fossem judeus de direita ou judeus o que quer que seja, não é verdade? O que quer que seja. Ora bem, enquanto que a dinâmica menos ideológica dos regimes autoritários dos últimos 20, 30 anos aponta para uma dinâmica de repressão mais racional de inimigos políticos. Em termos estritamente quantitativos, a eliminação física, eu sei que é desagradável estar a falar nisto assim, com este ar tão científico, a eliminação física de opositores políticos diminuiu significativamente nos regimes autoritários. E já lá iremos porquê. Mas a violência é uma característica estrutural, não é? Qual foi o último caso absolutamente fabuloso de um ditador, neste caso da Bielorrússia, como provavelmente todos conhecem, não é? Há um avião que passa com o opositor da Bielorrússia sobre o território da Bielorrússia, com autorização provavelmente segura, não é verdade, do poder dominante, neste caso na Rússia, não é verdade? Lukashenko manda baixar o avião, prende este opositor político, tortura-o e a seguir põe na televisão a dizer que o regime é magnífico. Bom, portanto, nós temos uma enorme variedade de tipos de ditaduras com tipos de repressão, mas evidentemente nós temos que analisar estes tipos de repressão porque muitas vezes nós estamos a falar de inimigos das ditaduras, não é verdade? Muitas vezes são os próprios regimes ditatoriais, naturalmente, que constroem inimigos ideológicos e, portanto, vão, obviamente, se tiverem oportunidade política para isso, vão efetivamente reprimi-los, não é verdade? Seja o fundamental da sociedade laica no Irão religioso, seja, digamos, os capitalistas ou os polacos na revolução, enfim, na ditadura socialista russa, seja, enfim, seitas religiosas, por exemplo, em ditaduras mais próximas de valores católicos, como foi o caso, por exemplo, do salazarismo, e poderíamos ir por aí adiante. Tudo isto para terminar com estes 3 pontos. Primeiro, a personalização do poder é um elemento de continuidade entre os antigos e os novos autoritarismos. Se 44% das ditaduras se tornam personalizadas entre 46 e 99, esse número vai subir para 75% de 2000 a 2010. Quer dizer que todos estes autoritarismos competitivos que nós conhecemos hoje são, apesar de tudo e sempre, regimes personalizados. Depois são, inegavelmente, regimes menos ideológicos que no passado. São regimes políticos que se baseiam muito mais numa estrutura de valores. Podem ser uma estrutura de valores de tipo religioso, pode ser uma estrutura, peço desculpa, vou apagar isto, podem ter uma estrutura de valores muito mais próxima, aliás, dos valores da economia de mercado, compatíveis com o capitalismo, mas no geral apontam para valores de modelo ordem, ou seja, valores conservadores. Nós temos muito poucos regimes de autoritarismo competitivo que sejam baseados em dinâmicas de tipo revolucionário. Praticamente não temos. Quais são os valores de Orbán?
antipatriotismo e soberanismo, anti-valores de extensão, não tanto direitos sociais, mas valores sociais alargados. A última foi tentar coartar os direitos do setor LGBT nos seus direitos fundamentais, não é? Neste caso, gays e lésbicas, foi a última medida que motivou um enorme protesto da União Europeia. Mas, sob o ponto de vista dos valores, são, no geral, valores de tipo conservador, sem qualquer expressão radical, sem qualquer expressão de radicalismo ideológico. E esse ponto eu gostaria de salientar, num certo sentido, todos estes regimes, e eu gosto de salientar porque eu estou, em termos de investigação, a regressar, ao estudo do corporativismo, desde aquilo do Getúlio Vargas até a outros associados ao fascismo, mas que são modelos orgânicos de sociedade, ou seja, a ideia de uma sociedade sem conflito, a ideia de uma sociedade onde, evidentemente, a institucionalização do conflito, que é o fundamental e o fundamento do sistema democrático, pode ser reformado e, num certo sentido, abandonado. Portanto, têm uma forte componente antidemocrática, mas não é antidemocrática no sentido de ter uma alternativa. Estes novos autoritarismos competitivos não têm instituições alternativas e não criaram instituições alternativas à democracia liberal, baseiam-se em modelos mais plebiscitários, de tipo presidencialista e de erosão do legislativo em função do executivo. E, por último, são regimes políticos que mimetizam muito mais as democracias. As velhas ditaduras faziam escasso recurso a eleições semicompetitivas ou parcialmente livres. Algumas faziam. A ditadura militar brasileira, já sabemos. O Estado Novo de Salazar, a partir de 45, fazia eleições, tinha umas listas da oposição que depois nunca conseguiam. Não eram eleições, como é evidente, não eram eleições democráticas sequer. Não é verdade, como é evidente. Estes novos autoritarismos, por fatores que eu agora não consigo desenvolver, alguns dos quais têm a ver com a pressão internacional, pervertem as leis eleitorais, mas têm uma dose de pluralismo maior. Ou seja, permitem partidos de oposição no Parlamento. Os partidos dominantes não são partidos únicos, são partidos dominantes. Pervertem as eleições, pervertem o funcionamento do sistema eleitoral, não fazem eleições livres, mas o pluralismo limitado é maior do que seria, no fundamental, pensável em relação ao passado. Têm, no geral, um partido dominante, controlam os meios de comunicação social, mas não por modelos de censura clássica, não é verdade? Não estamos a falar da República Popular da China, não estamos a falar do sistema que a República Popular da China está a impor a Hong Kong, não é verdade? Não. Têm uma dinâmica mais próxima da liberdade de expressão, desde que ela seja irresponsável, ou seja, não tenha capacidade de perturbar a elite dominante. E fazem-no muitas vezes através do controle dos meios de comunicação social, via grupos económicos. Não existe propriamente censura prévia, não é verdade, como existia nos velhos modelos ditatoriais ou mesmo nos novos. Portanto, estes autoritarismos competitivos são aparentemente a forma dominante dos sistemas autoritários contemporâneos. Até que ponto
alguma dinâmica associada ao populismo de direita radical. Se consolidar este tipo de regimes políticos, temos muito poucos exemplos. O único exemplo que temos na Europa é o exemplo de Orbán. Há alguns exemplos, obviamente, fora da Europa, não é verdade? Como Erdogan, a Turquia de Erdogan. Regimes políticos, portanto, que se baseiam, evidentemente, nesta dinâmica de coerção, mas que faz com que alguns cientistas políticos tenham inclusivamente falado de regimes híbridos. Não existem regimes políticos híbridos, muito embora existam variedades de democracia e variedades de ditadura. E pronto, basicamente era isto que eu queria dizer. Muito obrigado, professor Antônio Costa Pinto. Uma aula excelente. Teve alguns problemas de áudio, mas vamos tentar resolver agora. Se houver alguma dúvida, nós vamos esclarecer. Eu tenho algumas questões aqui para serem apresentadas para o senhor. Algumas perguntas, alguns comentários sobre a sua aula, a sua palestra. Devido ao tempo, não foi possível passar todos os slides, mas deu para entender, eles vão ficar ali para o pessoal poder, os inscritos poderem ter acesso, né, a cada um deles e poderem lê-los. Muito bem. Eu penso o seguinte, professor, não sei se o senhor concorda. É um assunto, bastante nuançado e matizado. É verdade que quando nós pensamos no específico, no singular, nós perdemos o todo. Aquela ideia de que nós ficamos vendo a árvore e perdemos a noção da floresta. Não é? Mas quando se fala da China, não é? Eu penso a China como que não há uma personalização. Há alguns líderes, os líderes assim, né, o secretário-geral do partido, que vão se sucedendo, Deng Xiaoping, depois vão sucedendo, até o atual, né? E nós temos um princípio. Eu lembro da União Soviética, o primeiro comunismo de guerra, e depois da nova economia, né, da NEP, quando ainda vivia o Lenin, né? E parece que, nesse aspecto, a China parece se assemelha muito na questão da NEP, ou seja, quando houve a coletivização do setor agrícola, das propriedades agrícolas, com Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping volta atrás porque ele já não concordava na época. E a China é uma ditadura, sem dúvida, tem toda a questão das minorias muçulmanas, não é? Jung. Depois temos aí a questão do Tibete, né? Temos Taipei, que é considerada a chamada província rebelde, e temos Hong Kong. A grande questão aí é Hong Kong, que era uma colônia inglesa e foi devolvida à China no início desse século. Então, no que diz respeito à China, é engraçado. Nós temos aí a cada mês um novo empresário rico, milionário. Temos a China já no início desse século, né, ingressando na OMC, que foi criada em 95. A Rússia já entrou em 95, a China demorou e o Brasil apoiou a ideia de que a China era uma economia de mercado. Ela se considera uma economia de mercado. Tudo bem? O grande conflito da China, hoje em dia, é o conflito tecnológico e comercial. Nós não estamos vivendo mais a Guerra Fria. Temos a questão da inteligência artificial, né, o D5, né, a questão do D5, e temos a questão comercial, né, que entra em conflito não só com o Donald Trump, mas, pelo visto, também hoje em dia com o presidente Joe Biden, no sentido de que nós temos aí até alguns filmes premiados com American Factory, que mostra a entrada de empresas chinesas nos Estados Unidos.
em empresas que estão desaparecendo, que estão diminuindo as suas atividades, que é o caso da Ford, por exemplo. Aí a compra desse espaço, dessa empresa falida, e a criação ali de uma empresa de vidro, né, da parte da China, e toda a diferença que há. Enquanto que na China nós temos os sindicatos, há a proibição do funcionamento do sindicato norte-americano na empresa chinesa nos Estados Unidos. Esse filme foi premiado. Mas quando nós pensamos em cada uma dessas situações, eu lembro da grande conflito que existe hoje em dia do Egito. A Itália tem uma pessoa foi morta, um italiano, que foi para o Egito, para fazer digamos, não uma campanha pelos direitos humanos, mas uma defesa, né, dos direitos humanos, e foi morto no Egito. E tem outro que está preso, que é um aluno de universidade italiana, egípcio, que voltou, está preso, incomunicável. E aí toda a situação de tortura, de maltratos, de prisão, de interrogatório. Ali nós temos o quê? Um general que foi eleito, Sisi. Só que ele foi eleito para combater o quê? A Irmandade Muçulmana, que estava no governo e foi deposta. É um indivíduo, não é tão representativo, não. Ele é o quê? Ele representa o exército. O exército é aquele que capta mais recursos no Egito dos Estados Unidos. Porque nós temos aí a questão do Oriente Médio. Nós temos o Egito que, no período da Guerra Fria, já esteve ao lado da União Soviética e depois voltou para os Estados Unidos, e toda a questão ali da região do Sinai, etc. e tal, e o conflito que existe ali com os setores muçulmanos. Myanmar é outro. Ali não existe uma personalização do atual presidente do Myanmar, que assumiu que é um general e destituiu o exército, a presidente eleita, que é uma das grandes defensoras dos direitos humanos. Há um conflito aí. E aí envolve o quê? No meu entender, envolve questões religiosas, que não foram tocadas. Ou seja, existe no Oriente Médio xiismo, né, sunismo, né, os sunitas. Existem outras minorias, como acontece na Síria, que são apoiadas pelo xiismo, né? Existem os curdos, né? Existe toda a questão da Arábia Saudita, é essa. Então, há algumas nuances aí que nós temos que levar em conta. A Rússia, a passagem de Gorbachev para Yeltsin e depois para Putin. Putin já era do regime anterior, né? Se diz que ele era um agente da KGB, etc. e tal. E aí ele é eleito, depois ele é eleito presidente, ele volta. Hoje em dia ele pode continuar governando até 2036, e tem toda a questão dos direitos humanos dos oposicionistas, do Novro, né? E tem a questão do quê? Da Crimeia, tem a questão da Ucrânia, tem a questão do quê? Do separatismo, e tem a questão da Geórgia. Então isso envolve o quê? No meu entender, questões de caráter religiosos, questões de caráter do nacionalismo ou das minorias étnicas, né, que nós temos que levar em conta, como se fala, e também a questão do avanço da União Europeia, e a questão ali do chamado escudo antimíssil, que havia na ideia do quê? De se proteger da Rússia e se proteger do Irã. A mesma coisa acontece com a Turquia de Erdogan, porque é um governo que, desde o início, a Turquia, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, se dissolve, né? O Império Turco Otomano, surge um Estado laico, e a ideia aí de combater o quê? A ideia do avanço das religiões muçulmanas. Muito embora o Erdogan esteja cada vez mais se aproximando. Mas ali houve o quê? Uma tentativa de golpe contra o Erdogan, ou uma simulação de um golpe, e aí ele assume. E assim nós temos o quê? A questão do Irã, a volta do Ayatollah Khomeini, que hoje em dia governa de fato, né? É o Ayatollah, né, que substitui o Khomeini, e temos o quê? Claro, setores mais moderados, menos moderados, que vem do quê? De uma expulsão, de uma derrota do Charles Pavlev, que entra quando o Mossadegh cai, e nós temos a questão da nacionalização dos poços de petróleo, 1953.
E assim nós vamos na questão eu não entendi ainda essa questão dos autoritarismos competitivos. Na minha concepção, porque eu tenho muito essa visão histórica aí de economista, eu penso que nós temos que ver que há uma mudança muito grande no aspecto do capitalismo que pode explicar essa situação. Qual? Mudanças tecnológicas. Mudanças tecnológicas. Nós temos robotização, informatização, né? Automação, que reduz o quê? O número de pessoas que trabalham nas grandes empresas, nas empresas chamadas setor industrial. E temos algumas pessoas que começam a migrar para o setor, o quê? O setor de serviços, mas que não absorvem todas essas pessoas. E essas pessoas são cooptadas. Aí sim, a ideia de que os novos e velhos autores, 44%, 75% personalizar, regimes novos ideológicos que no passado, do passado, ordem e bem-estar, né? E o quê? O crescimento econômico e melhores condições de vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma crise terrível de desemprego, de crescimento, mais do que tudo de desenvolvimento, que ninguém mais defende crescimento, que significa o quê? Destruição do meio ambiente. A questão ambiental é terrível na África. Na África, a questão é terrível. Aí cria conflitos. Eu tenho um amigo que passou 17 anos na África trabalhando como consultor do Banco Central Alemão, que ele era alemão, e do Banco Central Europeu, que ele dizia um conflito sobre questões de terra. Não adianta ir lá dizer a Embrapa, que é uma empresa brasileira, para criar ali a cana-de-açúcar, para produzir cana-de-açúcar. Ali é um conflito de terra, porque nós temos o quê? A divisão que surgiu da descolonização criou o quê? Nações que são nações artificiais, nós temos conflitos de clãs, não é? E aí o conflito que vem da Libéria, da Costa do Marfim, que Serra Leoa, que atinge toda a África. Hoje em dia nós temos ditadura na Guiné-Bissau, nós temos ditadura na Argélia. O pessoal dizia, Argélia por que ditadura? Para evitar que as forças muçulmanas chegassem ao poder. Diz assim, é uma ditadura para combater a chegada dos muçulmanos ao poder. É a mesma situação do que dizer a situação, digamos assim, do Egito. Tudo bem? Então, eu vejo essa questão aqui. Aqui foi feita uma análise sob o ponto de vista político. Eu acho que foi fenomenal. Mas eu sinto falta de uma análise sob o ponto de vista social e econômico. Há uma questão muito grave, né? Uma questão muito... nós esquecemos o quê? Que existem os bifes. Quem é o bife? Brasil, Índia e Filipinas. Ali a personalização. Duterte, Modi e Bolsonaro. Mas de onde vem isso? Vem, digamos, Luiz Inácio Lula da Silva. O sujeito virou o quê? Comprou uma motocicleta, criou seu próprio negócio. A avó comprou uma televisão a prazo nas lojas de eletrodoméstica que é no Brasil chamado de Casas Bahia. Tudo bem? Quando ele vota no Bolsonaro, ele pensa o quê? Eu trabalhei como Uber durante um tempo, 18 horas por dia, eu vou criar a minha empresa. A ideia de criar sua própria empresa, de ser empresário de si mesmo, é uma questão econômica. É uma questão de desemprego, é uma questão de subemprego, de uma situação de trabalho informal que abarca o mundo inteiro. No caso da África e da Ásia, a falta de oportunidades, a situação de desemprego é a miséria e a fome, que atinge a América Latina como um todo, e a situação aí do autoritarismo se vincular a isso. E ao meio ambiente, porque, claro, se existe uma imigração por motivos ambientais, a pessoa vai para onde? A atração pela Europa, mas aí é o combate. Se falou em Orbán, mas se fala também na Polônia. E se fala, como o senhor falou, de Salvini. Salvini diz o quê? Aí a questão é ideológica. Ele fala, nós somos conservadores, liberais e identitários. Nós não queremos saber de pessoas de outras etnias e outras raças,
e nós não queremos saber da situação de gênero, discussão de gênero ou discussão de orientação sexual, que hoje em dia abarca também a Igreja Católica na Itália, como o senhor deve ter observado, né? Essa nova medida tomada pelo Parlamento Europeu, que a Igreja Católica é contrária. Tudo bem? Então, eu penso que é muito interessante pensar personalização, o aumento muito grande, há uma mimetização da democracia. Mas existe um problema econômico, existe uma crise terrível. Senão, como se explica Donald Trump? America First, Make America Great Again. Deve voltar para alguma coisa que não existe mais, porque o sujeito vai trabalhar onde? Vai trabalhar no McDonald's. Os empregos que foram obtidos pelo Barack Obama depois da crise de 2008 foram empregos o quê? Informais, de salários que são menores dos pais e dos avós. Hoje em dia, os netos ganham menos do que os pais e do que os avós dos Estados Unidos. E existe um nomadismo incrível. Tanto é que o filme que ganhou o prêmio Oscar desse ano fala sobre o nomadismo nos Estados Unidos. Quer dizer, há uma profunda crise que atinge o aspecto, eu penso, ambiental, de desenvolvimento, de desemprego, e basicamente a questão que é outra praga, outra situação difícil de ser solucionada, que é o quê? O comércio da droga. Aqui, né, a ideia de liberalização de certos setores das drogas leves, etc. e tal, não resolve a situação no Uruguai, a situação na Holanda. Surgem novos problemas, novos grupos ali que acabam dominando esse setor. Então, eu penso sempre que é muito interessante, desculpe aqui, é muito interessante fazer uma análise assim muito detalhada, muito singular de cada e procurar generalizar, procurar ver o que é o senso comum, o que se repete, o que é o lugar, o que se repete. É o quê? O Duterte, é o Modi, é o Bolsonaro, é o Sisi, é o Lukashenko, é o ditador da Síria, é o Erdogan, mas embaixo disso, o que existe? O que existe ali que provoca essas personagens chegarem ao poder, cooptarem e conseguir, apesar de funcionamento do parlamento, a oposição não tem meios de chegar ao poder, de haver uma substituição, uma alternância. Eu penso que há esse discurso. Além, evidentemente, hoje em dia nós temos o quê? Os meios de comunicação social que dão a voz, como dizia Humberto Eco, a muitos que são, entre aspas, idiotas, que provocam o menor de balbúrdia, o menor de confusão. Não é? Então, dentro de uma concepção que não é economicista, não é? O que o senhor pensa sobre isso? Respondo ou como é que querem? Respondo ao seu comentário ou... Bem... Não, eu penso que mais o Fábio faz alguns comentários, quem quiser. Tá. Então, eu queria fazer um comentário muito rápido. Em primeiro lugar, parabéns, Antônio, pela excelente exposição. Daria para fazer muitas reflexões e perguntas. Apenas uma, bem rápida. O papel de Israel. Israel, nesta sua... Israel é, de forma específica, a relação com a Palestina. Como se encaixariam essa sua análise, essa sua construção dos novos autoritarismos? Muito bem. Então, evidentemente que as questões colocadas são muito grandes, não é? De tal modo que eu não tenho resposta para elas, até porque me parece que muitas delas são fenómenos efetivamente diferentes entre eles. Nós não podemos englobá-los no mesmo, não é? Ou seja, por exemplo, quando falamos na Síria,
A Síria era uma clássica ditadura, chamadas, como nós classificamos, ditaduras de modernização. São ditaduras que nasceram, aliás, como a de Nasser, etc., e outras no norte da África, com modelos de modernização associados, aliás, até a um modelo nacionalista terceiro-mundista, para utilizar uma palavra da época. Não, basicamente, convém não esquecer, são sobreviventes desse mundo, não é? O Hafez al-Assad é um sobrevivente desse mundo. E, portanto, o mesmo se pode dizer, e é por isso é que eu tenho grandes dificuldades em uni-los todos em função de um magma cultural comum. Por exemplo, do Lukashenko. O que é o Lukashenko? O Lukashenko é claramente um satélite da Rússia em modelo pós-comunista. Quer dizer, sobrevivente, evidentemente, neste mundo. Não tem, creio eu, nem de longe nem de perto, a mesma dinâmica que explica, por exemplo, o fenómeno Bolsonaro ou o fenómeno Trump. Eu tenho limitações de formação. Posso ter opiniões, mas as opiniões não as queria, quer dizer, não, creio que da minha parte não valem muito. Posso ter opiniões, mas tenho limitações no que toca a encontrar, digamos assim, explicações às vezes não políticas para fenómenos políticos, mas inegavelmente elas existem, do ponto de vista da esfera social, do ponto de vista, por exemplo, das consequências da globalização, das respostas à globalização, do ponto de vista dos movimentos sociais, mas essa dinâmica, creio eu, era isso que eu gostava de sublinhar, essa dinâmica é uma dinâmica que é interessante em termos explicativos para o fenómeno daquilo a que nós poderíamos chamar a emergência dos novos populismos de direita radical, não é verdade? Ou seja, Bolsonaros, sei lá, Trump e outros. Porque há regimes ditatoriais que são pura e simplesmente, convém não esquecer, sobrevivências. Sobrevivências com adaptação. Quer dizer, e não vale a pena estar a encontrar grandes explicações no mundo contemporâneo. Por exemplo, Marrocos é um regime autoritário com uma enorme capacidade de sobrevivência. Nasceu na época da descolonização e ainda está aqui bem sentado. Sobreviveu ao fim da Guerra Fria, não é? E a monarquia marroquina, basicamente com os mesmos modelos de funcionamento, está cá e não coisa. Eu creio que há apenas dois fenómenos que eu acho muito interessantes aí. Quando, por exemplo, mais do ponto de vista político, quando o exemplo, por exemplo, da Argélia é fabuloso. A Argélia é uma ditadura de modernização clássica que ensaia dinâmicas democratizadoras e perante a ofensiva do fundamentalismo islâmico, com apoio, aliás, em grande parte do bloco ocidental, para e reprime. Num certo sentido, muito provavelmente, o que nós teríamos na Argélia, enfim, é difícil estar a fazer as coisas, seria uma dinâmica próxima, na melhor das hipóteses, do Erdogan, na pior das hipóteses, um modelo até mais fundamentalista. O novo regime autoritário até mais fundamentalista, porque, apesar de tudo, o Erdogan é o islamismo moderado. É um partido religioso de islamismo moderado. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em... eu dei, digamos, alguns fatores de funcionamento destes regimes, mas não abordei, porque me parece muito mais complexo, a explicação, o porquê. O porquê deste tipo de dinâmica. Agora, antes de entrar em Israel, há um ponto, e isso representa um pouco a autonomia do político, e eu creio que representa em grande parte a autonomia do político. Quando nós olhamos, e aí nós temos
temos um conhecimento grande, por causa, felizmente, dos nossos colegas, que fazem inquéritos entre valores e atitudes eleitorais. Nós sabemos de onde é que vem esta vaga populista. Isso sabemos. Sabemos de como é que os grupos sociais populares votam nesta vaga populista, eles que no passado, em culturas políticas, já votaram à esquerda, já votaram nos partidos socialistas, já votaram, sei lá, nos democratas, no caso dos Estados Unidos, em alguns casos não, ou nos partidos socialistas, ou até, em alguns casos mesmo, nos velhos partidos comunistas, no caso da Europa Ocidental. Ou seja, entre a dinâmica económica e social e uma dinâmica ideológica, isso explica. Todos os microestudos apontam, deixem-me só dar um exemplo, desculpem, tem a ver com Portugal. Portugal tem um Partido Comunista Português tem 9%. O Partido Comunista Português tem entre 9% e 6% dos votos. Vamos analisar as grandes clivagens culturais da classe média. Estátuas por aí afora, identidade nacional, digamos, cosmopolita dinâmica, antirracistas, direitos sobressalentes LGBT. O que é que faz o Partido Comunista? Moderado. Ele sabe que o seu eleitorado popular pode passar diretamente para a direita radical populista. Ou seja, eu não quero estar a tirar conclusões, mas quero dizer, nós vivemos, fundamentalmente eu creio que nas sociedades ocidentais, e aqui todos os dados concluem, da América Latina, Europa, etc. Não estou a falar da Ásia, etc. Em termos de valores, vivemos dinâmicas culturais, ideológicas, que remetem para a globalização, que remetem para muitos outros fatores, onde esta nova dinâmica de direita radical populista conquista uma parte da revolta eleitoral contra a classe política e contra a dinâmica elitista da democracia liberal. Isso parece-me absolutamente evidente. A Europa, nos últimos 45 anos, é governada por um partido moderado de esquerda e um partido moderado de direita. Com poucos. Enfim, tínhamos depois os partidos comunistas e os partidos da nova esquerda, não é verdade? E depois tínhamos alguma coisa de direita radical e tal, mas que não tinha grande influência. Em grande parte, este centro político, na Alemanha, em França, em Itália, enfim, já há bastante tempo, em outros, está em grande dissolução, digamos assim, reorganização, cujo futuro me parece bastante incerto. Entre crise de representação da democracia liberal, entre crise de representação social entre eleitos e eleitores, nós efetivamente não sabemos ainda, creio eu, se vai dar processos de reconsolidação da democracia, tipo diferente, ou se estamos aqui perante uma crise dos sistemas políticos democráticos. Não consigo avançar mais do que isto. Israel, claramente, enfim, não vale a pena ser muito ideológico, eu não vou ser. Israel é evidentemente um sistema político democrático com duas limitações. Em primeiro lugar, tem uma situação de tipo semicolonial perante, digamos, os territórios palestinianos, que é empiricamente verificável, não é verdade? Não vale a pena agora estar a saber porquê, e se não, isso a gente já sabe tudo da história, mas a verdade é essa, não é? E por outro lado também tem evidentemente uma tensão tem uma tensão étnico-cultural entre direitos políticos, no próprio quadro da comunidade que vive no território de Israel, em parte dominado por uma dinâmica de tipo religioso. Portanto, é um regime democrático, parece não haver dúvidas, mas evidentemente tem desde o início uma tensão, não é verdade? Uma tensão com dinâmicas fundamentalistas à revelia do Estado de Direito, e que tem muitas vezes tensões, e isso é analisado todos os dias, não é?
há comunidades que vivem no Estado de Israel que não reconhecem o Estado de Israel, por exemplo, e que têm dinâmicas de ocupação de propriedade, por exemplo, com base em valores de tipo religioso e não em valores de tipo, digamos, burocrático-legais, só para dar um exemplo, não é? Portanto, Israel sofre justamente essa... agora, não é um autoritarismo competitivo no sentido do seu digamos assim, esteja em expansão, não interessa agora, mas enfim, daquilo que fundamentalmente é o seu território. Isto é o máximo que eu consigo sobre Israel. Bem, mais alguma pergunta? Pode colocar no chat, eu vou lendo. Professor, tem aqui a Karine Barros Belém, Jordana Belém, ótima aula, preciso me ausentar mais cedo por um compromisso de trabalho, perdão, mas ela adorou a aula do senhor. Tem alguma outra pergunta, pessoal? Vocês podem fazer abrindo ou mantendo fechado a imagem, e a professora Margarida Nepomuceno, que eu sempre o nome. Desculpa, professora. Se acertou. Da USP, da Prolan e também dá aula no Rio de Janeiro, né? Na estadual. Estadual, isso. Bom, boa tarde, professor Augusto, demais colegas, e especialmente professor Antônio Costa, que deu uma excelente visão do novo pensamento sobre a questão do autoritarismo, né? Muito bom. Eu fico muito feliz porque no final do meu curso de jornalismo, uma das pesquisas que eu fiz foi justamente sobre eu me formei em jornalismo, foi justamente sobre a falta de costume de escrever a noticiário, de fazer o noticiário mais verídico nos jornais da imprensa de Portugal, eu me formei em 85, 10 anos antes teve a Revolução dos Cravos, e eu li uma história muito interessante que os jornalistas sentaram em frente à máquina nos meses seguintes à Revolução dos Cravos e não sabiam o que escrever. Ou seja, havia um período tão grande de ditadura, né, que eles não sabiam o que escrever, e eu achei muito interessante isso, eu falei, eu quero fazer essa história, né? Bom, mas eu acho que eu estava num período ali de Portugal, que é uma ditadura tradicional e que estava aliada com a questão das colônias, a problemática das colônias, né? Então, portanto, era um autoritarismo, era uma democracia ligada a uma pretensa hegemonia nas colônias, né? Então, a pergunta que eu faço para o senhor, professor, tendo em vista as novas ditaduras, os novos regimes autoritários, esse competitivo que o senhor fala, é o seguinte: qual seria a relação desses novos países com esses regimes autoritários, tipo China, por exemplo, que o senhor diz que não exporta suas instituições, me parece que não exporta seu modelo de ditadura, o que está mais interessado são os vínculos comerciais, e isso já vem fazendo há muito tempo. Qual que é o interesse desses grandes blocos, dessas grandes nações, por exemplo, como a China, com a questão hegemônica? Porque as tradicionais, me parece que estavam ligados também com essa questão hegemônica das suas próprias colônias, né? E, então, qual é a relação que a gente pode fazer agora dessas novas ditaduras com as influências hegemônicas nesse jogo político, nesse jogo grande internacional? Claro. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, como é evidente, mas isso nem sequer vou repetir, digamos, os interesses hegemónicos, não é verdade, nas relações internacionais das grandes potências, são, evidentemente, diferenciados da natureza interna dos seus sistemas políticos, não é? Os Estados Unidos foram uma potência imperialista, não é verdade? Independentemente da sua natureza democrática, estendendo os seus interesses à América Latina, ao mundo ocidental, e o conflito com a União Soviética não foi apenas ideológico, também foi, obviamente, económico, estratégico e de domínio militar. Há, no entanto, uma diferença
que tem sido bastante acentuada pelos cientistas políticos, muito embora com ponto de interrogação, de diferença entre a China e a antiga União Soviética, ou mesmo a Rússia contemporânea. E isso tem a ver, evidentemente, com a área do nosso colega Augusto, que é a China, ao contrário da Rússia, por exemplo, a China, digamos, é do interesse da China não exportar, não perturbar, fora da sua área de influência na Ásia, como é evidente, o sistema internacional. Portanto, a China é uma ganhadora da liberalização global e, portanto, só tem a ganhar com isso. Não quer guerras, não quer protecionismo, não quer nada disso. Não é verdade? A China até faz com que a antiga potência liberal internacional agora ande a chatear a China com questões internas, tem que liberalizar, tem que dar direito aos seus sindicatos, tem que aumentar o rei que o parta no seu coisa interna e tal, senão pipipi. Os Estados Unidos nunca se preocuparam com isso no passado. Nos tempos da Guerra Fria não estavam preocupados com isso. Portanto, num certo sentido, do seu ponto de vista não propriamente político, mas geoestratégico, digamos, o grande ponto de interrogação é que, até ver, a política de potência da China remete para uma clara área de hegemonia que está estabelecida há muito e que passa pela região do globo que nós conhecemos, ali ao pé da China, e depois tem uma dinâmica, digamos, ganhadora da globalização e, portanto, pouco, digamos assim, pouco perturbadora da ordem mundial sob esse ponto de vista. Não é? É inegável que a Rússia, porque quer regressar também à sua área de influência da antiga União Soviética, enfim, a antiga União Soviética territorial, não é a Europa Central e Oriental, não é lá a história da Polónia ou da Hungria, deixa ficar, não é verdade, mas as Crimeias, enfim, os territórios que, aliás, já são, no fundamental, controlados pela União Soviética, inclusive a Bielorrússia, etc., pode estar num modelo eventualmente mais agressivo. Mas o ponto parece-me esse. No caso do salazarismo, é bastante interessante, porque o salazarismo, repare-se, o salazarismo, enquanto ditadura, sobreviveu, nasce na época do fascismo, em 1934, não é? Quer dizer, a ditadura militar é de 26, mas o regime é institucionalizado como ditadura, digamos, católica, inspirada pelo fascismo, etc, etc. Já sabemos, em várias instituições em 34, e vai até 74. Portanto, a ditadura de Salazar, digamos, é quase um epifenómeno que testa as diversas dimensões. Em primeiro lugar, é uma ditadura sobrevivente. Em terceiro lugar, sobreviveu às mudanças da ordem internacional do pós-guerra. Ficou aqui quieta, etc. Qual foi o drama onde não sobreviveu? À época da descolonização. Foi a relação entre ideologia colonial e autoritarismo que destruiu o salazarismo. Se não, era provável que durasse mais algum tempo. As teorias que acham que crescimento económico dá cabo de ditaduras não são testáveis empiricamente. O salazarismo nos anos 70 teve uma taxa de crescimento como Espanha brutal, teve uma dinâmica de modernização social brutal, e o que deu cabo dele foi a guerra colonial. Mesmo quando já não precisava das colónias em termos económicos. Isso é que é interessante. Mas a autonomia do político existe. 70% das relações económicas portuguesas em 1973 já eram com a União Europeia. Enfim, com a Comunidade Económica Europeia. As colónias... É assim. Muitas vezes a ligação, justamente a dinâmica entre ideologia, identidade nacional e regime autoritário
com a questão colonial é que, no fundo, explica o fim do regime. No caso do salazarismo. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Professor, só uma questão. Eu vi nas últimas eleições em Portugal que não é o segundo, mas o terceiro partido que melhor se saiu nas eleições é o partido de extrema-direita em Portugal. E na Espanha temos o Vox, né? O Vox. Exatamente. Na Itália nós temos Fratelli d'Italia, juntamente com o grupo de Salvini, e aí não o partido Forza Itália, porque Forza Itália é aquele que você falou mais do centro-direita clássico, né? E temos um avanço muito grande na França. É capaz que o presidente Macron perca as eleições na França. O único lugar que se salva aí, ainda da União Europeia, é a Alemanha. Porque na Alemanha é possível que os verdes vençam as eleições. Mas há uma situação de avanço desses partidos mais não clássicos de direita ou de extrema-direita. Né? Como o senhor vê isso, claro. Nós esquecemos mais uma questão aqui. El Salvador, que é um pequeno país de, acho que são 6 milhões de habitantes, mais da metade vive fora dos Estados Unidos, a situação é tamanha que o presidente dissolveu o Supremo Tribunal Federal e instituiu, criou, né, e permitiu a possibilidade da circulação do Bitcoin. Bitcoin. Muito interessante, porque ele diz, bom, quem manda dinheiro de fora dos Estados Unidos são os imigrantes. E eles pagam de 20% a 30%, né? E o Banco Federal, ele vai produzindo dólar, que poderia se assemelhar a 6 mil dólares, nós recebemos 1.200 no máximo. E mais, essa valorização extrema do Bitcoin, né? Bitcoin. Isso é interessante. E é um sujeito de extrema-direita, né? O presidente. Claro. Não é fácil. Vamos ver. Nós ainda não sabemos. O nosso pequeno partido de extrema-direita teve um deputado. E com 1,2% conseguiu entrar no Parlamento. Nas eleições presidenciais, o seu chefe, que é um antigo seminarista, dissidente do nosso partido de centro-direita, que é o PSD, que foi criar este novo partido, cujo tema já é muito interessante, cujo título já é muito interessante, chega disto, chega de corrupção, chega de classe política, chega de... teve, é verdade, 10% nas presidenciais. É um partido que vale hoje 6%. O mesmo se passa basicamente em Espanha. Não sabemos se vai passar disso, mas o que sabemos é que até agora, desde a transição democrática, a direita, havia um político de direita em Portugal que dizia assim: à minha direita, nada. Ou seja, nós tínhamos um partido de direita democrata cristã, neste caso, que era um pequeno partido, que conseguia canalizar os votos de protesto à direita para esse partido. Este jovem, mobilizador, com redes sociais ativas, conseguiu canalizar uma parte do voto de protesto. Até pequeno, até em algumas zonas comunistas no Alentejo, por exemplo. Voto anticrime, anti-cigano. Os temas são sempre os mesmos. O Salazar não é muito mobilizador, mas se fosse, também era. Ele também utilizava o tema do Salazar. A imigração não é muito mobilizador, porque nós temos poucos imigrantes clandestinos em Portugal. E os que temos cumprem um papel importante e é reconhecido como tal. Agora, é a lei da castração química contra os violadores, ou seja, ele explora todos esses temas. E é provável que fique na cultura política portuguesa. Até que ponto ele vai crescer muito?
depende do colapso dos partidos, porque em França foi o colapso do centro-direita e, sobretudo, do centro-esquerda, não é? Não é fácil saber, mas estes partidos estão para durar na cena política europeia. Estão para durar. Professor, tem uma pergunta aqui no chat, se o senhor tiver um pouco mais de tempo, é o Rogério Romboli. O que pensa o professor sobre os partidos e movimentos próximos ao movimento 5 Estrelas da Itália? Podemos relacioná-lo com algum estudo ou fenômeno colocado aqui hoje, como, por exemplo, entre aspas, crise da democracia e os novos autoritarismos, fecha aspas, tema dessa aula? Sim, mas evidentemente vocês, enfim, o Augusto, o Fábio, sabem mais do que eu. O problema do 5 Estrelas é que o 5 Estrelas inicia-se como um típico movimento populista, nem direita nem esquerda. Nós tivemos desses movimentos em Portugal, fundamentalmente associados a eleições presidenciais, mas que não se conseguiram consolidar. É o que nós podemos chamar como movimentos de tipo justicialista, anticorrupção da classe política. Corrupção da esquerda, porque já tivemos um primeiro-ministro de esquerda preso, hoje acusado por corrupção, não é? Preso, como corrupção de direita. Ou seja, são verdadeira dinâmica anti-sistema, onde líderes muitas vezes carismáticos, mediáticos, nós tivemos a partir das eleições, que era um jornalista, que ganhou 14% nas eleições para o Parlamento Europeu. E qual era o discurso dele? Estava sempre na televisão, ele até era um bocadinho mais de esquerda do que de direita, sempre na televisão a dizer isto, o país está cheio de corruptos. Portanto, a dinâmica 5 Estrelas e, ao mesmo tempo, reconheçamos contra a propensão oligárquica da classe política, não é? Quer dizer, não vale a pena, nós somos cientistas sociais. A classe política tem uma propensão oligárquica, a profissionalização política existe a nível local, nacional, federal, como quiserem. Aliás, a classe política brasileira era bem oligárquica, e é bem oligárquica em muitos casos, tal como a portuguesa e outras. E, portanto, isto foi uma dinâmica verdadeiramente antissistema. É sabido, todos sabemos, que o 5 Stelle foi andando para outras áreas e que hoje em dia não sabemos muito bem justamente onde se pode situar. Mas não vale a pena falar com a Itália, porque como é que a Liga de um partido regionalista hoje tem tantos votos, enfim, não interessa, se transforma num partido nacional, enfim, a dinâmica de crise de sistemas partidários têm muitas vezes soluções inesperadas. E no caso italiano isso é inegavelmente mais verdade do que noutras democracias europeias. Obrigado. Temos o caso inglês também, né? Exatamente. Conservador, né? O Boris Johnson. Mas o UKIP desapareceu. Quer dizer, aquele populismo de direita Brexit terminou um pouco as suas funções e ficou um bocadinho... ficou um pouco desorientado. Agora que já há Brexit, não é? Bem, lembrando que no caso de El Salvador e Equador são dois países da América Latina, da América Central e da América do Sul, que são dolarizados. São países claro. Bem, professor, eu agradeço muito. Se não tiver nenhuma pergunta, que o senhor tenha... Muito obrigado. Com a rede de supermercados. Muito obrigado a todos. Finalmente. Muito bom. Espero um dia me encontrar em Lisboa. Espero muito bem. Ou em qualquer sítio no Brasil. Coimbra, né? E a gente possa colaborar com o professor Fábio, com a professora Margarida, com a professora Maiara,
com todos os Com muito professores, prazer. os alunos aqui da Unesp. Eu sou da Unesp, esqueci de apresentar. Eu espero-vos no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Sim, sim, Somos claro. uma instituição interdisciplinar de ciências Sim, sociais sim, aberta. sim. Fábio, você teria alguma coisa a mais a acrescentar? É só agradecer ao Antônio pela excelente exposição. Realmente daria vontade de ficar aqui conversando horas sobre essas questões aqui, são questões de grande interesse. Achei que a sua contribuição nesse ciclo foi realmente excelente, porque, inclusive, mostra esta relação até internacional entre democracias e autoritarismos. Então, realmente, uma excelente palestra. É só convidar, como falou o colega Augusto, a dar continuidade. Quer dizer, próximos eventos, inclusive parcerias com o colega. Já eu fui lá várias vezes em Lisboa, já organizamos um livro. Então, vamos dar continuidade. Muito prazer. Eu convido o professor a, mais para frente, a gente está pensando de fazer um livro, organizando Muito essas bem. aulas. Convido Muito o professor a nos dar a sua contribuição. Muito obrigado, com prazer. Ótimo, obrigado por tudo, professor. Fique à vontade, eu vou terminar aqui a gravação. Obrigado a todos Obrigado. e a todas. E obrigado a todos. Temos as nossas lições. A semana que vem a professora Maiara, depois a professora Margarida e, por último, o professor Augusto Zanetti, que está aqui a vos falar. Tudo de bom, obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.